primeiro jogo que o Quarteto Fantástico entrou em campo, né? O Juliano, o Roger Guedes, o Renato Augusto e o William, né? E a gente preparou aqui um pequeno especial sobre cada um desses jogadores, né? Cada um de nós da Irmandade aqui vai falar um pouco de um jogador, né? E o Dudu, vamos começar com você, Dudu. Você tinha ficado com o William, certo? William! Então bora lá. Primeiro fiz um resumo dele no Chelsea. No Chelsea, vou colocar que foram 339 jogos, 63 gols e 55 assistências. Porque foi o time que ele mais jogou, o clube que ele ficou mais tempo. E ele tem uma passagem na seleção também, são 70 jogos, 9 gols e o título da Copa América de 2019. E o William, no Corinthians, ele fez 2 jogos, jogou aproximadamente 64 minutos, né, contra o América Mineiro, onde ele deu 35 passes e acertou 31. E ontem, contra o time de Verde, ele deu 39 passes e acertou os 35. Acertou 35. Então ele tem um índice de aproveitamento aí mais ou menos de 90% de passes, né? Ele teve uma falta e sofreu 4 nesses 2 jogos. E ele é um jogador que atua um pouco mais pelo lado direito, mas ele pode cair bem centralizado e costuma fazer muito a inversão também com o lado esquerdo. E um outro número aqui que eu busquei nesses 2 jogos que infelizmente não ajudou, mas que a gente vem falando, ele é um jogador que finaliza de fora da área. Ele deu 4 chutes, só que os 4 foram bloqueados. Ele ainda não acertou um chute no gol. E ele teve aquele lance lá que ele começou a jogada arrancada no gol de empate contra, né, o América Mineiro. Então é um jogador que, dos 4 que o Corinthians contratou, na minha opinião, foi a principal contratação. Tanto é que pegou a camisa 10. Eu acho que ele vai ser meio que, entre aspas, aí, o dono do time, vai reger. Então eu acho que provavelmente ele estando bem, né, muito provavelmente os outros também vão se sair muito bem. E Ana, você vai falar do Juliano, é isso? Do Juliano, que foi a primeira contratação da era do Ilho, né? Se vocês contarem o Silvinho como contratação. Então, como jogador, é a primeira contratação da era do Ilho. Foi o jogador, ele chegou em julho, finalzinho de julho, mas ele só pôde ser apresentado em dia 4 de agosto, né? E ele já estreou no Corinthians já no dia 8, num clássico contra o Santos, e eu considero essa contratação e a estreia do Juliano o ponto de virada do Corinthians no Campeonato Brasileiro. É quando a gente, depois da derrota do Flamengo, começa a melhorar, joga bem, merecia a vitória contra o Santos, depois faz 2, 3 vitórias seguidas aí, que foi onde a gente subiu. Acho que o jogador, a maior contratação foi o William mesmo, como o Dudu falou, mas por enquanto, para mim, a melhor contratação foi a do Juliano, porque ele fez vários jogos 90 minutos, fez vários passes, tá dando a diferença desde que ele começou a jogar. Ele começou a carreira no Paraná Clube, depois ele foi pro Internacional, nesse Internacional ele foi campeão da Libertadores, ele foi indicado como o melhor da América, mas ele não ganhou. Ainda bem, né? Porque senão ainda riscado, bem, né? Isso é maldade, isso aí, né? É praga que joga. Depois fica zicado. Depois ele se transferiu para o Dnipro, que foi onde foi mais jogou. Isso aí me preocupa um pouco, porque onde ele mais ficou foram 2 temporadas, que foi no Grêmio e ele voltou para o Dnipro, mais 2 temporadas. Não, ele voltou para o Zenit, desculpa, mais uma temporada. O Dnipro foi onde ele mais jogou, de 2011 a 2014. Foram 3 temporadas, quer dizer, eu espero que ele fique mais tempo no Corinthians, né, do que só 3 temporadas. Ele tá com 31 anos, a gente pode ter bastante tempo ele aí. No Corinthians, então, ele fez 8 jogos, 1 gol que foi contra o América Mineiro, ele já deu 2 assistências, inclusive uma ontem, né, por o primeiro gol do Roger Guedes. Ele já deu 10 passes decisivos, ele já teve 2 grandes chances criadas, 11 desarmes, 37 bolas recuperadas, e ele é o líder em acerto nos passes, 93% e 83% nos passes longos. Ele é líder nas 2 desde que ele estreou no Corinthians. Que beleza, que beleza. E tem aquela estatística, né? No primeiro jogo ele já tinha dado mais drible que o time todo do campo. Já era o líder em dribles no meio campo do Corinthians numa partida só, né? Eu lembro disso. Isso mostra o tamanho do buraco que a gente estava, né? Não, mas o Juliano encaixou perfeitamente, né? Um jogador cerebral e tal, e muitas vezes discreto, né? As pessoas às vezes não percebem o quanto que ele faz o time jogar
com ele, né? E é um pouco parecido com o Renato Augusto, né, Gibson? Que é o seu personagem aí, do Quarteto Fantástico. Renato Augusto, ele voltou, acabou de voltar agora. Ele tava jogando na China lá, mas ele tava aqui dentro do Brasil, na verdade, ficou preso aqui na pandemia, o que facilitou o fato dele romper o vínculo dele lá para poder voltar pro Corinthians. E ele confessou quando ele voltou, eu achei engraçado, eu vi isso essa semana passada, uma entrevista que ele falou que quando ele pediu para ele voltar, ele falou, pô, mas será que eu vou conseguir voltar e fazer que nem da minha outra passagem? Será que eu não vou manchar a minha passagem anterior pelo clube? Embora, mas que nada, bicho, vai voltar e vai voltar comendo bola. Já tá mostrando serviço. Ele participou até agora de, que são 6 jogos, se não me falha a memória. Ele vinha jogando no comecinho sempre 20 minutos, aí 16, aí depois 25. Aí depois ele teve uma partida que foi aquela que ele meteu 75 minutos. E na de ontem jogou 73 já, ou seja, já conseguiu jogar quase a partida inteira, né? Vai precisar ganhar mais físico, enfim, entrar em ritmo, mas tá mostrando serviço. Já meteu um gol logo na estreia dele, né? Já pra mostrar o cartão de visita. Golaço, né? Golaço. É. Não, eu até achei uma estatística, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Sobre a passagem dele na China, né? Desde 2016. Lá ele disputou 136 jogos, fez 38 gols, 38 assistências, ou seja, foram quase 80, entre gols e assistência, quase 80, o que dá mais de ou uma assistência ou um gol por partida, enfim, né? 136 jogos. 333 passes decisivos e recuperou 872 bolas. Ou seja, o cara recupera 7 bolas por jogo, né? Tá recuperando lá. E é aqui, nas estatísticas pelo menos do SofaScore dele lá, o cara, a média do cara de acerto de passe é sempre de 80 e 85 pra cima. É impressionante. Né? A qualidade de passe dele, ele veio pra fazer essa função de maestro mesmo ali no meio de campo. Ele com esse quartetinho aí vai dar o que falar, pode apostar. Esse final de ano vai ser alegria e ano que vem vai ser alegria também. E quando o Roger Guedes chegou, eu confesso, já falei isso aqui várias vezes, eu não acompanho muitos outros times, muito por cima e tal, não sabia direito quem era o cara, enfim, mas estranhei ver um jogador tão novo, 24 anos, estava vindo da China, passou um tempo lá na China, tinha jogado no time de verde, todo mundo falava que jogava muito, é estranho o cara novo desse estar na China e o cara joga muito, que esquisito. E aí a gente foi ver atrás, foi atrás da história, né? Ele teve um problemaço lá no time de verde, né? Ele saiu do Criciúma, se transferiu e entrou em embate com o Felipe Melo ali no time de verde, né? E teve um lance que foi esquisitíssimo, assim, eu achei. Um tal de trote, entre aspas, que fizeram com ele quando a equipe de jornalistas estava gravando o treino do time de verde lá. Só que eu falo que é um trote entre aspas, porque normalmente trote você faz quando o cara chega, né? Ou quando é aniversário dele, sei lá. Eu acho meio estranho fazer essa coisa de trote, mas enfim. Nessas duas ocasiões, é comum no futebol acontecer, né? Um jovem tá chegando e tal. Mas ele já tava lá há um ano e não era aniversário dele. Ele faz aniversário em outubro, era em abril. Isso foi violentíssimo o trote que fizeram no cara, com as câmeras filmando e tudo mais. E depois disso ele não jogou direito mais. A passagem dele no time de verde foi descendente depois disso, porque ele não tinha clima. Como é que você vai jogar do lado de gente que te provoca, que te humilha da maneira que foi? Foi violentíssimo o negócio mesmo. Ele é emprestado pro time mineiro, fica lá 6 meses, mas o time de verde já sabendo que não vai contar com ele e tal, tava reforçando o rival, ele chega no time de Minas, começa a estourar, fazer gol, então eles negociam o cara logo pra China. Vai pra China, não enche nosso saco aqui, entendeu? Então essa volta pro Corinthians, de uma certa forma, ele tá querendo retomar a carreira dele, né? Que ele queria fazer uma carreira de sucesso no Brasil para ir para um time grande da Europa e não conseguiu, porque ele sofreu esse embate com o imbecil do Felipe Melo lá no time de verde. Sorte nossa. São 4 jogos aqui, 3 gols até agora. Podia ter 4 gols, porque ele marcou um que estava impedido por milímetros. Já foi eleito craque da Irmandade 2 vezes em 4 partidas. Tá jogando muito bem. É o nosso centroavante, é o nosso atacante que a gente precisava, né? Ele nesses 4 jogos, ele finalizou 10 vezes, 5 no gol e já marcou 3 gols, né? Quer dizer, com ele tá fácil fazer gol. E a gente viu isso ontem, né? 3 chutes no gol, 3 bolas na rede, uma depois acabou sendo invalidada porque ele estava impedido ali por questões de centímetros, né? Então a gente achou um definidor aí. E não foi à toa que no final da partida ele fez questão de sem citar o time deles lá, mas falar, estou feliz, estou me sentindo em casa, estou confortável, fui muito bem recebido aqui no clube, estou feliz. É difícil o cara marcar 2 gols num clássico, sair
normalmente você vê uma declaração de o nosso time jogou bem, sei lá, o que ele fez questão de falar que estava se sentindo em casa. Quer dizer, com certeza uma referência ao que ele passou no nosso adversário. E que bom que ele tem raiva desse adversário, porque o ano que vem a gente deve jogar algumas vezes. Essa foi a última partida contra eles desse ano, né? Mas no ano que vem, se ele marcar 2 gols em cada partida, tá uma beleza, né, Dudu? Claro, com certeza, né? E só um detalhe que eu tinha esquecido de mencionar que vale a pena, desculpa, sou o William. O William não tem expulsão na carreira, tá? Pesquisei também, ele nunca foi expulso, então também isso é muito bom, é um jogador que provavelmente vai ficar aí os 90 minutos, não é jogador de arrumar confusão, e sim, né, pelo drible, pela capacidade dele de arrumar uma expulsão por outro time. Falando em capacidade de arrumar confusão, só para concluir o que o Gui tinha falado, né? Só do Guedes ter treta com o Felipe Melo, ele já ganha um ponto comigo, velho. E é difícil arrumar treta com esse cara, né? É um cara de paz e tal. É difícil. Exatamente.